nome de Jesus, aquele que se manifestou para guiar e conduzir o povo de Deus para o céu. Amém. Amados irmãos no Salvador Jesus, o começo deste ano tem a marca do período da Epifania. O sentido religioso no calendário litúrgico para a igreja significa uma manifestação, especialmente uma manifestação divina. Por exemplo, no texto que ouvimos, quando os reis magos visitam o menino Jesus. Através da chegada desses reis, Deus anuncia o Salvador do mundo para as pessoas que estão fora do povo de Israel. Trazendo presentes, estes reis são a identidade do povo gentil, do povo que estava fora dos muros de Jerusalém. A ênfase dessa época é a manifestação do Cristo, o verdadeiro Deus. Sobre isso eu quero falar um pouco com vocês hoje, sobre a manifestação de Jesus na vida das pessoas durante a história e a manifestação de Jesus na nossa vida. Deus se manifestou ao mundo de muitas maneiras e de muitas formas. Antigamente, por meio dos profetas, como nós ouvimos no texto de Isaías. Deus falou muitas vezes por meio de homens como Isaías, Ezequiel, Jeremias. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus se manifestava em Moisés e também numa coluna de fogo, na nuvem e na rocha. Essas manifestações de Deus acompanhavam o povo santo, dizendo para eles: estou com vocês. Mas nesses últimos tempos, para a igreja do Novo Testamento e para nós, Deus se manifestou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu essa promessa com o nascimento de Jesus, o qual nós celebramos alguns domingos atrás. E agora é por meio de Jesus que os seres humanos são reconciliados por Deus, amados por Deus e perdoados por Deus. O texto de Mateus 2, 1 a 12, apresenta os reis magos entregando presentes para o menino Salvador, provavelmente com seus 7 anos agora. Longe de seguir o exemplo dos reis, como o exemplo de adoração ou de tudo que nós temos que dar para o Messias, Deus convida o ser humano para contemplar de modo digno o que significa a manifestação desse menino para nós e para o mundo. Não sabemos quantos reis eram. Provavelmente era uma caravana que fez o maior rebuliço na cidade, procurando o menino Salvador. Perguntaram até para os cachorros. E isso chegou aos ouvidos de Herodes. O que esses homens procuram? Reis procurando um menino? Sabemos que eles eram estudiosos das estrelas, o que seria hoje os astrônomos. Percebem que no céu havia um movimento diferente das estrelas. Uma estrela surgiu de modo especial. Provavelmente eles tinham alguns escritos dos profetas, ou entendiam a cultura e eram bem letrados quanto à literatura do povo de Israel. Sabiam do que se tratava. Investiram seu tempo e investiram seu dinheiro para uma longa jornada em busca da criança que agora morava nas proximidades de Jerusalém. Notem que Deus se manifesta de muitas maneiras.
aos pastores no campo, na noite em que Jesus nasceu, Deus mandou um anjo avisar. Deus enviou anjos para aqueles pastores que dormiam no campo cuidando das suas ovelhas. Eles entendiam o que significava aqueles anjos, porque pertenciam ao povo de Israel. Para José, enquanto ele pensava no seu casamento com Maria, Deus também enviou um anjo para tranquilizar o coração daquele pobre homem. Para o povo de Israel, que esperava o Messias, já na abertura do Novo Testamento, Deus se manifestou em João Batista, avisando para as pessoas que o reino de Deus estava próximo, para levar consolo e paz ao coração de um povo sofredor. Quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou ao mundo. Primeiro a mulheres como Maria Madalena. Finalmente Jesus se manifestou aos seus discípulos e também a Tomé, atormentado pela dúvida e pela insegurança. Depois disso, Jesus apareceu a Pedro e apareceu ainda a mais de 500 irmãos de uma só vez. Deus se manifestou para Abraão numa sarça ardente. Jesus se manifestou na vida de Paulo enquanto ele perseguia os cristãos. Jesus se manifestou a Pedro. Jesus se manifestou na nossa vida. Deus se manifesta de muitas maneiras. O que quero dizer com todas essas manifestações do Senhor? Quero dizer para você que Jesus jamais apareceu no mundo, ou Deus jamais se manifestou no mundo para cobrar, punir, inspecionar ou julgar o ser humano. Todas as manifestações de Jesus estão ligadas ao seu glorioso papel salvífico, que é anunciar ao mundo que Ele é quem perdoa, ama, consola, especialmente a você e a todo o povo de Deus no mundo. Em todas as épocas, em todas as manifestações de Deus, Ele se manifesta em humildade, mas também em muita glória. Não para julgar o povo, mas para guiar, iluminar, assim como lemos no texto de Isaías, iluminar o caminho de um povo sem direção e sem rumo, em direção ao amor e à misericórdia divina. Para os nossos personagens do texto de hoje, os reis magos, Deus escolheu usar uma linguagem que eles entendiam muito bem, a linguagem das estrelas e do céu. Aqueles homens e sua caravana entraram em Israel achando que todos saberiam onde estaria o menino Jesus. Todos saberiam onde morava o menino Salvador. Mas Deus não se manifestou ao povo de Israel, nem denunciou a presença de Jesus no meio deles. Deus não se manifestou a Herodes para dizer: este é o meu menino, o Salvador, este é o rei. Pois sabia que no coração de Herodes só havia maldade e perversão. O íntimo desejo de Deus foi se manifestar a homens de fora do povo de Israel, para dizer para eles que também para eles era o consolo, a paz e a justiça. Israel, naquele momento, não estava preparado para receber o menino Salvador. Jesus jamais estaria tão exposto quanto esteve no meio do povo de Israel, como menino, como criança crescendo no meio deles. Precisou sair uma caravana de reis do Oriente, de um lugar estranho, fora do povo de Israel, para dizer: eis o menino Salvador de vocês. Ele está entre vocês. Israel não estava preparada, mas os reis magos,
reis de outros povos, que viviam fora do povo de Israel, sem vínculo com o povo santo, que não se achavam no direito nem sequer de ser chamados filhos de Deus. A estes Deus se manifestou. A estes Deus distribuiu a sua glória e majestade. E naquela casa, naquele dia, junto com Maria, entraram para adorar o menino rei, o rei da glória, reis terrenos, reis deste mundo. Adoravam um rei cujo reino é celeste e é muito maior do que o reino de todos os reis juntos. Eles sabiam com quem estavam falando. E para nós, como Deus se manifesta? Deus se manifesta na pessoa de Jesus. Deus se manifesta de muitas maneiras. Especialmente Deus se manifesta em amor e perdão. Jesus se manifesta para uma sociedade que está caindo aos pedaços, tanto em preocupações imediatas como a culpa, desespero e humilhação, como em situações últimas, como a dor, a morte, o câncer e o sofrimento. Jesus se manifesta neste mundo para consolar pessoas, especialmente para consolar desesperados e sofredores. O ofício de Jesus aqui na terra foi se manifestar e interceder por órfãos e viúvas, pela multidão faminta de pessoas pecadoras e perdidas, por aqueles que inevitavelmente seriam considerados pecadores por causa do seu trabalho ou pela posição social que ocupavam na sociedade. Jesus se manifestou aos esquecidos, aos pobres, aos doentes e desesperados, que, de acordo com o julgamento dos fariseus, sofriam uma punição de Deus por serem pobres e humildes. Por isso Deus se manifestou na humildade do Salvador Jesus, quando na verdade Deus não punia nem sequer aqueles que julgavam, porque não aguentariam a punição de Deus. Deus não punia nem sequer aqueles que desprezavam as viúvas e os pobres, e não anunciavam a elas o perdão e a misericórdia divina. O fato de Jesus ter se misturado com prostitutas e cobradores de impostos, ter sentado à mesa com pessoas nada religiosas, ter abençoado as criancinhas, sem falar da sua eficácia em curar, libertar das doenças e ressuscitar os mortos, mostra o quadro perfeito do Jesus manifesto amoroso entre nós. Deus se manifestou no mundo para trazer a paz ao mundo cruel e cheio de maldade. Deus se manifestou na nossa vida não para trazer outra mensagem que não seja esta, a mensagem do amor divino, do alívio das cargas, da paz, da esperança, da salvação, do poder da palavra, do amor de Deus. Jesus, ao se manifestar como ser humano, foi capaz de sentir todas as nossas aflições. A humilhação de Jesus começa no seu nascimento, quando nasce como um ser humano, capaz de sentir todas as nossas emoções, capaz de prever todo o nosso sofrimento. Todos os nossos desejos mais íntimos são sentidos por Jesus. Por isso ele é humano. Do contrário, ele não seria humano. Não seria capaz de sentir o que nós sentimos. Deus se manifesta na nossa intimidade, para ser um Deus íntimo e amoroso. Um Deus que, perto do ser humano, leva uma mensagem de consolo e de perdão. Ao tomar o nosso lugar, se humilhando no seu nascimento virginal, tomando o nosso lugar no batismo,
e tomando o castigo do mundo sobre as costas, Jesus inaugura o tempo da graça para o ser humano e se manifesta no amor para dizer com quem e por que nós vivemos. Vivemos com Jesus e vivemos por causa da graça de Deus. Jesus sabe como é sentir o peso das nossas responsabilidades diante do pecado, diante da morte, dos erros, da culpa e do desespero. Para você, ser humano, Jesus se manifesta. Não para punir ou condenar, mas para libertar, amar, curar, consolar e perdoar neste ano e em todos os anos da sua vida que vão se inaugurar. Portanto, meus queridos, Jesus se manifesta nas nossas vidas, especialmente para nos consolar com a presença dele em todos os momentos neste ano que se inicia. Desde os primeiros raios de sol deste ano, a presença amorosa de Jesus já é uma realidade na sua casa e na sua vida. Tão real quanto os seus desejos e os planos mais íntimos para este ano. Jesus se manifesta graciosamente na sua vida quando nós participamos juntos como irmãos da Santa Ceia, recebendo dele a intimidade do perdão e do amor. Jesus se manifesta na vida das pessoas quando nós batizamos crianças e adultos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além de marcar a vida e a história do ser humano, Deus se manifesta e marca a sua vida e registra nela a presença do amor, numa relação que surge da vontade de Deus em amar e cuidar de vocês. Meus irmãos, somos filhos de Deus, isso é verdade. E ainda não se manifestou o que haveremos de ver e o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar a este mundo pela segunda vez, seremos semelhantes a Ele. Haveremos de vê-lo como Ele é, o Salvador do mundo, o seu Salvador que se manifestou e se manifesta todos os dias para distribuir o perdão, o amor e o consolo lá nas suas atividades, no seu trabalho, nas suas dúvidas e nas suas alegrias, neste ano e em todos os anos. Amém.